A gente tem estudado que precisamos de uma janela de operação, né? E aí, qual é uma janela boa? De 10 da manhã a meio-dia. É um horário confortável, você já tem acordado com tranquilidade, tomado um café com tranquilidade, tomado banho, feito algum exercício, enfim, feito alguma rotina matinal, e aí vai vir preparado para o mercado do dia. E quando você abre, o mercado já abriu há uma hora. Então, ele já tem uma história contada. E você precisa entender que história é essa que ele está contando. Então, a gente precisa fazer isso como? A gente precisa ler o movimento macro, ler o movimento mediano e ler o movimento micro. No movimento macro, a gente tem que ir lá para o diário. O movimento macro do diário, ele diz que está em tendência de alta, certo? Fez essa pernada de alta, fez essa correção, fez essa nova pernada, ele pode estar nesta pernada, nova pernada de correção. Então, ele tem como pontos fractais esse ponto aqui em cima, esse ponto aqui, que ele pode buscar correção, ele pode ter essa fibra aqui, ó, todinha, para vir buscar os 50%, na é verdade? O que está mais confluente com os 50% é esses topos aqui, ó. Então, é mais provável que ele venha fazer correção aqui e continuar subindo, ou se quiser subir a partir daí, se já tiver demanda, ele também sobe. Não tem nada que impede ele disso aí, não. Tá? Mas a probabilidade maior é que ele venha buscar uma correção mais abaixo, já que ele fez essa pernada de impulsão aqui, esse movimento de impulsão. Fez um movimento de impulsão, vai ter um movimento de correção para ter um novo movimento de impulsão. Então, precisamos saber em que movimento estamos. E agora, aparentemente, estamos no movimento de correção. Só que o preço está subindo. Aí, vamos para o movimento mediano. Seria aqui uns 30 minutos. 30 minutos nós já temos aqui também, ó. Só que vamos ver grande ele aqui. Ele está vindo, ó, fazendo topos e fundos descendentes, certo? E montou esse novo pivô aqui, ó, rompendo a mínima desse candle 2-3 aqui, ó. E aqui ele vinha consolidando, mas abriu com esse gap e rompendo. Ele pode estar subindo aqui para vir buscar essa correção e continuar descendo, já que vimos que ele está no movimento corretivo no macromovimento, então ele pode estar ali indo buscar um ponto de correção, que pode ser este, que pode ser pouco mais micro, e aí ele já achou, ó, tá vendo? Para continuar o movimento de baixa. A fim de quê? A fim de buscar o ponto de correção do diário que a gente acabou de ver, ó. Lembra que eu tinha botado uma fibra que ele vinha buscar aqui em cima? Então, ele pode estar fazendo a correção no mediano para vir buscar a correção do macro. Pronto. Então, temos lá, ó, esse movimento no mediano, né? No médio, nem micro, nem macro, no médio movimento, ele já achando um ponto de correção, aparentemente já achando um ponto de correção, para continuar o movimento de baixa. No micromovimento, a gente vê que o preço rompeu o pre-quote de mínima e o preço agora está voltando, se valorizando. Quase que já dando alvo nesse gatilho e nesse sentido. Se ele fechar para baixo deste pre-quote azul, ele ficar azul para baixo desse pre-quote, ele poderá estar fazendo pullback em ponto de parada, lembra? 5 minutos. 5.
Deixa eu ver aqui. Certo. Deixa eu ver como é que está a frequência dele. A frequência não está tão alta, não. Tá bom. O que é que a gente tem aí, Isaías, de ponto de parada? Para baixo. Interessante seria que você compartilhasse o seu gráfico e não eu o meu. Eu agora. Por quê? Agora. Porque eu já te mostrei a leitura que você precisava de confluência do macromovimento e do movimento médio. No micromovimento, que é esse que a gente está vendo agora de 5 minutos, a gente está vendo o preço fazendo pivô de alta, ó, certo? Deixando topos e fundos ascendentes, sim ou não? Então, a probabilidade naquele venha para cima, se ele está deixando pivôs de alta, agora, se ele fizer um movimento que faça dessa forma e venha a romper esta mínima, ele quebrou essa estrutura de alta. Aí é só esperar ele vir fazer um pullback na estrutura e entrar vendido. Ok? Muito bem. Se acontecer de ele fazer pullback aqui neste ponto de parada, a gente tem confluências para entrar? Se ele ficar azulzinho aí, a gente consegue vender aí? Consegue. Apesar de estar contra a tendência micro, mas a gente vai estar a favor da tendência macro e médio, né? Qual o problema? O problema é esse topo aqui, ó. Aqui é o problema. Aqui é o problema. E ele não ficou azul, então não tem entrada, tá vendo? A gente precisa ser paciente, porque a paciência paga o trade. A gente não tem que ter pressa para ganhar dinheiro, a gente tem que ter pressa para aprender. Porque operar bem, o dinheiro vem. Se operar bem, o sucesso é garantido. Então não tem que ter pressa. Eu vou sair do compartilhamento para você entrar, para você compartilhar. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para sair. Espera aí, tá? Acho que eu tenho que ir lá. Como eu não uso o Meeting, achei. Conseguiu? Consegue compartilhar, Isaías? Sabe onde é? É isso aí, garoto. Pronto. Aí agora vai lá para o Profit. Isso. Pronto. Show de bola. Aí agora, já coloca aí a quantidade de contratos que você vai operar, já coloca lá a estratégia. A quantidade de contratos. Certo. O próximo candle,
Vê só, o próximo candle é um candle que vai abrir os três gráficos juntos, certo? Se você coloca, bota uma FIBO aí desse movimento do dia inteiro. Certo. Tá certo. Bota isso aí. Ajusta o gráfico no lugar certinho dele aí. Boa. Tá muito micro, né? Tá muito sem muito, um pouquinho. Aí. Boa, veja. Se ele romper esse 50 aí, ele também vai romper no 15 minutos, tá vendo lá, ó? Se ele romper no 15 minutos, a gente vai ter uma entrada de continuidade de movimento do 15. Mas a gente só vai. A gente só. Isso. Ele terá ganho esse ponto de parada aí, né? Ele terá ganho os 50%, e se ele ganhar esse gatilho Candle 6, ainda melhor. Mas isso precisa acontecer em 16 segundos. A gente sabe que isso não vai acontecer. É pouquíssimo provável. Mas eu precisava te mostrar essa confluência. Entendeu? Então tá, a gente continua aguardando. Olha, só deu alvo naquele topinho ali. Tá tudo bem. Vamos aguardar o que ele vai fazer. Pode ser que ele faça nesses próximos candles e a gente tenha essa entrada. E se ele não fizer e voltar ao movimento, a gente pode entrar também na continuidade do movimento pelo 15, só que agora na tendência de alta. Então vamos ter paciência. Considerando que ele já achou um ponto de correção aí, bota a FIBA agora na mínima do 18. Aí agora ele tem 50% aí, tá vendo? Então, para ele demonstrar para a gente que quer continuar subindo, ele tem que romper esses 50. Se ele não romper esses 50, o que é que ele pode estar fazendo? Ele pode estar fazendo uma correção nesses 50 para fazer um movimento de baixa. Conseguiu entender, Raiz? Mas vamos lá, eu quero que você leia o preço, eu quero que você diga o que o preço está fazendo. Quando ele estiver fazendo alguma coisa que seja relevante para você falar. E aí eu quero que você me diga se você está com vontade de comprar, com vontade de vender, por que você está com vontade de vender. Romper máximo aí desse micro movimento, né? Ele começou em tendência de alta, mas nem sempre ele continua na tendência que ele começa, né? Ele pode ter ido ali em cima, ter induzido a compra, deixar pessoas como você com vontade de comprar, para entrar comprado e deixar os stops dele, os stops aonde? Mínima do 6, mínima do 1. Para quando ele funcionar a venda, ter seus stops fora as vendas dele e a venda de quem está querendo vender. E acelerar o preço para onde ele quer ir.
Então, sempre tem que lembrar que o índice ele é muito manipulador. Então, é preciso que ele confirme o que ele está querendo fazer. E ele confirma com estrutura. Quando ele monta a estrutura e quebra a estrutura que ele montou, é um indício do que ele está querendo fazer. Veja o quanto o topo do 4 está defendendo o preço, tá vendo? Ó? Tentou romper, não conseguiu. Aí está ali, ó, no lenga-lenga, tá vendo? Tentando baixar e não consegue. Aí quem está pensando. Na verdade, não, ele já deixou um pivô aí. Ele já deixou. É porque nesse aplicativo eu não consigo desenhar. Mas olha, o preço saiu da mínima do 1 até a máxima do 4, certo? Aí ele desceu e depois rompeu. Tá vendo? Ele deixou isso, ele deixou esse pivôzinho de alta aí. Para ele descer, sim, para ele descer, ele vai precisar quebrar essa estrutura. Aí o que é que ele está fazendo? Ele está vindo, aí veio na estrutura, tá vendo? Ó, no topinho ali do candle 4 e 5. Aí está recusando ele, não tá? Pronto, ali é um suporte. Aí, ó, vamos lá, comprador, eu quero é comprar. Aí agora, 19 horas, o candle 19, era o candle que abria o mercado americano. Só que o mercado americano só vai abrir daqui a 1 hora. É às 11h30, por conta do horário de verão dos Estados Unidos. E aí, ó, tá fazendo o quê? Chamando o comprador de novo. Os compradores deixaram o stop a mínima do 1, a mínima do 6, e agora estão deixando na mínima do 19. E o pessoal aí, ó, comprar, vamos comprar. E tudo bem, se ele romper os 50, a gente vai esperar uma oportunidade para comprar. Não tem problema. Só que a gente ainda tem 9 minutos e meio para o Candle 15 acabar. Eu só entro em confirmação de pullback pelo 15 minutos. Eu não entro, eu não entro em confirmação de pullback pelo 5, só pelo 15. A confluência, a minha leitura tem que ser pelo 15. A entrada é no 5, mas a confluência é no 15. Então, por exemplo, ali, ó, o candle 7 do 15 minutos. Se ele romper aquele 50% ali e fechar para cima, aí o próximo a gente compra. O próximo a gente compra. Mas é o de 15 e não o de 5. Entendeu? A gente posiciona a compra no 5. Porém, a leitura é no 15. Eu só consigo ver compra por enquanto. Mas eu sei que o preço pode estar manipulando o comprador por conta do movimento macro do diário, que a gente viu, e por conta do movimento mediano, que a gente também viu que era de baixa. Quer ver? Ó, diminui o zoom aí. Tá vendo que ele tá vindo de cima para baixo? Como é que eu vou pensar em comprar? Tá vendo? Então, aí já é macro. Aí já é um movimento macro. Aí já é do diário, que foi aquilo que a gente viu no diário. Agora, no movimento mediano de 15 minutos, olha aí o que ele está fazendo. Topos e fundos descendentes. E aí, como é que vai comprar contra a tendência? Mas no micro, ele está mostrando compra. Então, para quem olha micro, muito pequeno, muito estreito no tempo,
acaba enviesado. Então, o que é que a gente vai esperar? Que no 15 minutos ele feche para cima daqueles 50 para a gente comprar, mas sem muita esperança para ele ir lá em cima, porque ele pode estar manipulando. Veja o Candle 20, está subindo sem testar praticamente, tá vendo? Chamando o comprador, né? Aí, ó, tá o pessoal, ele tá rompendo 50%, eu vou comprar, e começa a comprar, batendo no mercado. Começa a comprar, compra, 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 e é tudo que o Big Play quer. Os contratos de venda deles embaixo, os stops, porque contratos o stop de compra dos comprados não é contrato de venda? E aí quem está comprando aí está botando stop aonde? Mínima do 19. Então ali já tem um monte de contrato de venda. Aí o Big Play joga o preço para cima, chamando o comprador. Aí vai e ele enxuga aí agora nos últimos segundos e fica embaixo dos 50%. E mesmo que ele feche aí acima, a gente ainda tem um candle de 5 para fechar o de 15. Então a gente não faz nada. Olha aí, falta 16 segundos. Ó. Olha o que ele está fazendo isso aí. Fechou. Fechou acima, não foi? Então a maioria faz o quê? Comprar, né? Aí ele está testando para baixo. Ó. Aí todo mundo comprando. Quem não comprou antes está comprando agora. E o preço ó, ficou, deu alvo ali no Candle 12, Candle 13, Candle, Candle 11, Candle 10. Tá vendo aquele monte de gatilho que tem ali? Ô, amigo, você tá operando aonde? Em casa? Certo. Oi. Não, porque aí não é um ponto de parada. Ele não está fazendo pullback em ponto de parada, ele está na continuidade do movimento aí de pullback. E aí a gente está olhando para o 15 minutos para ver o que o 15 minutos vai fazer. Ó. É o 15 minutos que vai. Não, considero. E os topos. Por quê? Porque 50% eu considero como ponto de correção, e não como ponto de parada. Do 15 minutos, é. Aí é melhor esperar a confluência do 15 do que considerar que ele esteja fazendo um pullback num ponto de parada de 50%, que para mim é correção. Se você for observar lá no 15, o 15 também está ganhando o gatilho do 4, tá vendo? Ó?
Então, o que é que vai acontecer? Falta praticamente 2 minutos ainda. Mas o que é que pode acontecer? O 15 minutos fechando desse jeito aí, ganhando esse gatilho, a gente vai esperar o próximo testar para botar a compra. Ele vai ter também ganho esses gatilhos todinhos ali, ó, 13, 12, 10, tá vendo? Então, qual é a pretensão? É que a gente vai pegar preço pelo 15 para levar até a máxima do 13 ou levar até aquele preocupe de fechamento e ajuste ali se ele romper o topo. Aí tem aquele fundinho ali do Kendo 90, tem um preocupe de fechamento, de ajuste, e ele também pode falhar esse pullback. Então a gente vai ficar esperto para proteger a entrada, tá certo? A gente não está olhando para o 5, a gente está olhando para o 15. A entrada vai ser no 5, mas a confluência de leitura é a do 15. Ó, testando para baixo, a gente vai botar descoladinho ali para comprar, certo? O take profit da gente, ele já tá testando, ele já pegou minha ordem aqui, mas sem problema, tá? Se você quiser esperar ele testar mais um pouquinho, também não tem problema não. A mínima do 19? Ah, sim, o stop. Não, bota ele protegido ali abaixo do prior coat. Ele pegou sua ordem ainda não, né? É um prior coat azul, acho que ele está mais para baixo, um pouquinho. É um prior coat de mínima. Deixa eu te dizer onde é que ele vai ficar ali. Mais ou menos no topo do 18. É, por aí. A gente precisa aguentar a correção, tá, Isaías? Então, ele pode vir buscar aí um movimento. Agora, ajuste a sua FIBO, bota ele na máxima do 21. Você já está no preço feito eu. Então, põe aí. Pronto. Não é o TT, não. Bota isso aí para cima, é a FIBO. Bota isso para cima da FIBO, sim, pronto. Aí, pronto. Ó. Se ele ganhar esse 50% aí, ele vai falhar o pullback. Tá vendo? A gente está entrando numa posição onde o preço está negando esse topo aí, ele está segurando esse topinho aí, esses gatilhos estão segurando o preço, tá vendo? A gente entrou pela confluência do 15 minutos, que rompeu os 50% desse micro movimento. Então, estamos acreditando numa compra a fim de que ele vai buscar um ponto, ou pelo menos estopar essa galera do 11 ali em cima. Mas ele pode descer daí, como eu disse a você, ele pode falhar esse pullback. Então, a gente precisa observar. A gente tomar um stop muito grande. A gente precisa esperar o preço fazer o trabalho dele.
A minha confluência estava mais para venda do que para compra, mas o preço desenhou compra, a gente entra. Não é a gente fica pesado, não, entendeu? O problema é que parece que você entrou muito alavancado, né? Entrou com 25 contratos, você ficou sem muita margem para trabalhar. O preço não está ganhando aqueles gatilhos de jeito nenhum, tá vendo? Se ele ganhar esses 50 aí, ou ele estopa a gente, ou a gente sai no dedo. Mas, rapaz, que covardia desse preço. A primeira operação que a gente vai fazer junto, tomar um stop, é mal demais. A pergunta é a seguinte: você vai fazer alguma coisa depois disso aí? Pois é, nem eu. Vai me estopar. Ele pode, ele pode agora testar, tá testando para cima para te estopar também, ó. Me estopou também aqui. O stop técnico aí seria a mínima do 19. E esse é o problema, porque ele fica grande demais, o stop fica grande demais para o take, entendeu? É o tipo de entrada que não faz muito sentido. Então, meu amigo, aí agora é lamentável a gente ter tomado stop. É lamentável, porque a gente estava lendo o preço, estava vendo ele fazer todas as confluências que nos possibilitava a compra, apesar de no macro movimento e no movimento médio a gente estar vendo que ele estava indo buscar correção lá embaixo. Então ele estava só chamando o comprador. Lembra que eu estava dizendo isso a você? Está chamando o comprador, está chamando o comprador. Justamente por isso, tá vendo? Aí agora vai estopar quem está lá embaixo, tecnicamente, né? Quem botou o stop técnico na mínima do 19 vai ser estopado agora, para poder ele continuar o movimento, quebrar a estrutura de alta e ir lá para baixo. Então a gente precisa ter cuidado com o movimento do índice, justamente por isso. O índice é manipulador pra cacete. Então a gente tem que ter essa noção do que ele está fazendo do macro e médio, para no micro estar dizendo a mesma coisa, porque se o micro estiver dizendo outra coisa, pode ser manipulação. Aí, agora, meu amigo, é a gente preencher a planilha e seguir para segunda-feira. Cara, eu lamento aí a gente ter tomado esse stop, porque realmente foi a oportunidade que deu e a gente entrou. É, não tem que, não tem que achar ruim, você fez a coisa certa, leu a confluência certa, tá tudo ok, mas vai acontecer. Se o seu payoff for positivo, não importa quantas. Se você tiver um payoff de 2 para 1,